Estamos aqui para gravar o segundo vídeo da série 7 perguntas essenciais para você fazer ao seu especialista quando você estiver com ele na sua consulta de avaliação. E hoje, quantidade de implantes, os porquês de colocar 4, de colocar todos ou de colocar poucos implantes para nem todos os dentes. Eu sou Douglas Lima, especialista em implantes dentais, falo aqui do meu consultório em São José, coladinho com Florianópolis, com você mais uma vez, trazendo mais o conteúdo. Fique comigo, mas já curta esse vídeo aí, compartilhe esse vídeo, faça comentários, faça perguntas abaixo da tela. Você tem um espaço destinado a comentários, você pode comentar ali embaixo. Você está pretendendo colocar implantes esse ano? Sente que os seus dentes estão em fim de carreira? Você sente dores? Você sente desconforto? Você não consegue se alimentar? Ou quem sabe usa uma prótese removível há alguns anos e já ouviu falar que a prótese removível não refreia a perda óssea? Doutor, quantos implantes são necessários? Eu separei aqui nos meus conteúdos 3 possibilidades. Arcada completa, implantes individuais, ponte fixa. Sobre implantes, certo? Nós vamos conversar sobre isso hoje. Mas antes nós vamos falar sobre uma arcada inteira sobre implantes. Você já deve ter ouvido falar da famosa prótese protocolo. Há alguns anos, a prótese protocolo era instalada com muitos implantes. Se pensava que quanto maior o número de implantes, menor o risco de perder esses implantes. Ao longo dos anos, as coisas foram evoluindo e as pessoas que tinham muitos implantes na sua arcada começaram a perder implantes. Mas como assim, doutor? Como assim perder? O número de implantes não garante a segurança desses implantes e da prótese? Com o passar dos anos, nós descobrimos que não. O que garante uma vida útil dessa prótese e todo o sistema de todos os implantes não é a quantidade de implantes. São vários fatores, mas o principal deles é qual? A facilidade de higienização, a quantidade de implantes não garante a sobrevida desses implantes, e sim como você higieniza esses implantes. Significa que quanto maior o número de implantes, mais difícil fica passar o fio dental, passar uma escova, fazer um bochecho, porque não ficam muitos espaços. E cá para nós, as bactérias no nosso organismo são oportunistas. Por mais que para nós os espaços são pequenos para a passagem de um fio dental ou escova, para os micro-organismos, para essas bactérias, é um verdadeiro campo de futebol de gigante que é os espaços. Então, elas se multiplicam muito rapidamente e acumulam uma camada sobre a outra, causando dano às gengivas e ao osso e ao implante. Então, o implante pode ser perdido sim depois de alguns anos de instalado, mesmo que ele tenha sido instalado de forma correta, mesmo que o osso seja de boa qualidade. Mas se você não mantiver a manutenção com o uso de fio dental adequado, escova, não passar o líquido e tiver um acúmulo de resíduos de alimentos, placa bacteriana, cálculo dentário e pior, você achar que nunca mais tem que voltar ao dentista, fim de linha para o seu implante. Uma hora a casa cai ou o implante cai, certo? Isso é certeza, vai acontecer, mais dia menos dia. Então, não perca seu tempo, procure o seu especialista, pode ser aquele mesmo que fez o seu implante há 5, 10, 15 anos atrás. Não importa se ele estiver velhinho já, vá atrás, pergunte se ele faz manutenção. Se ele não fizer, vá atrás de outro profissional na sua cidade, mas não deixe de fazer manutenção. Quantos implantes, Dr. Douglas, para de enrolar? Quantos implantes hoje em dia? Você já viu que muito sucesso não vende muitos implantes. Vende quanto, doutor? O mínimo para fixar uma arcada inteira. Ó, você está vendo na sua tela, tem quantos aí? Sabe contar? 4 implantes instalados de forma estratégica. De maneira estratégica, porque eles ficam equidistantes entre eles, instalados em uma área estratégica, porque é uma área que tem uma quantidade óssea favorável, numa região onde a mastigação vai acontecer, distribuindo as forças de mastigação por toda a prótese. Então, o profissional, quando vai fazer este planejamento que você está vendo na sua tela, ele vai observar na tomografia e também na consulta de avaliação a forma como você oclui e mastiga os pontos ideais para poder instalar os seus implantes. 4 são mais do que suficientes, menos do que 4. Para uma prótese protocolo, não se recomenda, a falência é garantida. Pode ocorrer fratura da estrutura
metálica da prótese, então não se aventure. Se o seu dentista sugeriu 3, não entre nessa, porque você vai acabar dando com os burros na água. Doutor, pode colocar implantes individuais em toda a arcada? Seria uma ótima ideia. Aliás, essa pergunta é muito feita nesse canal, aqui no YouTube mesmo. As pessoas perguntam, doutor, por que eu não posso colocar implantes individuais? Porque eu vejo as pessoas reclamando que o fio dental não passa, que a dificuldade de falar é grande, que a higiene fica difícil, que esteticamente fica difícil, tem muito volume no lábio, a boca fica aquela coisa cheia por causa da parte do acrílico na gengiva. Então eu vou te responder porque não é tão interessante pensar em implantes individuais. Se fosse possível instalar implantes individuais, seria desse jeito que você está vendo no vídeo. Para cada dente perdido, um implante. Seria excelente, seria ótimo, seria maravilhoso. Você passaria o fio dental de maneira igual. Você não teria problemas, por exemplo, de retenção de alimentos, você não teria problemas de dificuldade de falar. Você trataria os seus dentes com implantes da mesma forma como se fossem dentes naturais, tanto na arcada superior quanto na arcada inferior agora, como você está vendo. As pessoas perguntam e o Dr. Douglas aqui responde: não é um bom negócio na maioria dos casos. Por que, doutor, não é um bom negócio? Porque veja só, com o passar dos anos, você perde dentes não ao mesmo tempo, certo? Você perde dentes em épocas diferentes. E convenhamos, você não repõe logo o dente perdido com um implante, não é mesmo? Você espera um pouco, usa uma prótese móvel, você vai deixando o tempo passar. E não está aparecendo, fica lá atrás, doutor. Eu vou me virando com esses dentes depois da presa, os premolares, eu consigo mastigar com eles. Passa-se 2 anos, 3 anos, 4 anos, então você resolve fazer a dita prótese móvel, porque alguém te convenceu que seria importante. Aí você faz a prótese móvel, mas aí o segundo e o terceiro molar já estão com problemas também, acabam sendo perdidos. Então, você vê que a perda dos dentes não acontece ao mesmo tempo. E à medida que esses dentes vão sendo perdidos, a arquitetura óssea vai se alterando. O que vai acontecendo, doutor? O volume ósseo presente na região também modifica, porque se você não sabia, o que mantém o osso na posição, no volume, é a raiz do dente. Se você perde um dentinho e não repõe esse dente com um implante, como você está vendo nesse macromodelo, essa dimensão óssea aqui, ó, essa espessura, com o passar dos meses, vai atrofiando, vai diminuindo. Ah, doutor, é por isso que quando eu perdi, eu demorei 1 ano para colocar a gengiva aqui, ela estava com uma depressão, tinha um vão aqui, parecia que entrava o meu dedo aqui, e o dente fixo, depois foi colocado, ficou maior do que os dentes vizinhos. Por quê? Por que, doutor, isso? Porque perdeu osso. Então pensa, isso acontecendo em vários pontos da boca, em tempos diferentes, ao longo de 15 anos, certo? Então você tem perda óssea. Então vamos supor que você chegou lá nos seus 65 anos, 70 anos, está com uma prótese total, uma dentadura, sendo que você perdeu dentes ao longo da vida em épocas diferentes. Então você tem regiões na boca com diferenças de espessura e altura. Então você vai planejar uma cirurgia dessa, então isso que você está vendo aqui, ó, não é desse jeito. A gengiva não está bonitinha, como está aqui, ó, todos os dentes perdidos, ainda tem até o nicho aqui, ó, as papilas formadas. Que maravilha se fosse assim, né? Não acontece isso. Então, você não tem osso para colocar dentes individuais na maioria dos casos. Raras exceções acontecem de a pessoa, quando vir procurar para fazer, ter osso dessa forma. Eu já tive casos, uns 2 ou 3 pacientes, que nós fomos fazer a protocolo, nós até dispensamos a gengiva artificial, usamos dentes de acrílico somente com os dentes, sem aquela gengiva, porque tinha uma gengiva natural em excesso. Ia ficar até com um volume gigantesco usando a gengiva artificial. Então, há a possibilidade de instalar implantes individuais somente em casos muito raros que exista volume ósseo e volume gengival para poder trabalhar a estética, oferecendo ao paciente possibilidade de ter esses desenhos que você está vendo aqui, que são as papilas interdentais. Então, o melhor negócio é você pensar numa prótese protocolo, como essa, que vai repor todos os dentes de uma vez e, de quebra, vai lhe dar um benefício extra, que é o custo mais baixo. Porque, veja só,
Quantos implantes eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 implantes. Você vai concordar comigo que 14 implantes custa muito mais caro do que 4 implantes, não é mesmo? E a gengiva artificial vai também devolver o volume labial, que você também vai perdendo, e se você não restabelece o volume labial, você vai ficar com essa dimensão aqui diminuída e essa dimensão de lábio também diminuída. Então, as senhoras aqui gostam disso. Com a prótese protocolo, a possibilidade de esticar as preguinhas labiais, o chamado código de barras, é certo. Então, de brinde, uma prótese protocolo vai trazer a você a harmonização orofacial. É um botox, como se diz, é um preenchimento de lábio permanente, sem a necessidade de ficar a cada 6, 8 meses reaplicando. Então é um benefício da prótese protocolo. Doutor, e a chamada ponte fixa? O que é ponte fixa? Acontece o seguinte, quando você tem uma situação de perda dentária de 2 implantes intermitentes, ou seja, você perdeu 2 implantes numa região em que não tem como apoiar dentes naturais, mesmo que você queira fazer dentes naturais, trabalhar as raízes, porque é uma área muito extensa. Deixa eu colocar nesse vídeo aqui, para você entender a situação. Então, você tem 3 perdas de dentes. 3 dentes foram embora, você tem 3 perdas dentárias. Ao invés de você usar uma ponte móvel, você pode substituir por implantes. Agora, não necessariamente, se você perdeu 3 dentes, não há necessidade de você colocar 3 implantes, até porque existe a possibilidade de não ter osso para 3. Acontece a mesma coisa aqui do que quando você vai fazer o protocolo. Mesmo assim, vale muito a pena instalar implantes desta maneira. Veja só no vídeo. O osso é preparado em 2 lugares. São instalados 2 implantes. Sobre esses implantes, você pode trabalhar uma situação de prótese fixa sobre 2 implantes com 3 dentes. Com essa situação, você resolve muito bem a sua mastigação, você tem uma garantia maior de manutenção do osso da região, você não vai ter tanta perda óssea assim quanto se você estivesse usando uma prótese móvel. Além do que, é um tratamento que vai durar mais tempo, você vai poder mastigar alimentos sem ter tanto cuidado assim. A prótese móvel pode soltar, pode trazer incômodo, inclusive na região dos grampos. Você sabe que a prótese móvel ela é retida por intermédio de grampos que eles abraçam os dentes vizinhos. Se você não tiver um cuidado extremo de higienização na área dos grampos, você pode ter o quê? Cárie. Então você pode perder mais dentes com a prótese móvel. Com esse sistema de prótese fixa sobre implantes, você utilizando a escova e fio dental de maneira adequada, você está com o seu tratamento garantido por muitos anos. Obrigado. Então você viu hoje Dr. Douglas falar sobre as 3 possibilidades de instalar implantes, uma arcada inteira, implantes individuais e uma ponte fixa. E você aprendeu que entre instalar implantes unitários e uma prótese protocolo é vantagem a prótese protocolo por uma infinidade de motivos, mas o principal deles é a manutenção óssea, a facilidade que você vai poder fazer a higienização, o custo é menor, também a garantia de que você vai ter a sua prótese por mais tempo, porque é mais fácil dar manutenção desse jeito. Dr. Douglas, então, esclareceu a você todas essas dúvidas. Pelo amor de Deus, curte aí, meu amigo, minha amiga, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e distribua para a rede de pessoas que estão procurando por esse tratamento e estão perdidos aí num mar de gente falando sobre implantes e prometendo mundos e fundos sem explicar os detalhes e deixar as pessoas seguras do que elas vão precisar escolher na hora de visitar o seu dentista. Dr. Douglas pode estar longe de você e você pode de repente ficar, mas eu gostaria de conversar com esse profissional aí que parece ter conhecimento dessa área. Dr. Douglas tem muito tempo de experiência em consultório e alguns anos já falando sobre implantes no YouTube. Então, uma das minhas paixões é conversar com você através de vídeos. E eu faço isso não só para você que está me assistindo aí no YouTube, eu faço também para as pessoas que me procuram aqui no consultório. Uma das formas que eu trago clareza para os meus pacientes é que após a primeira consulta, a segunda consulta, muitas vezes ele nem vem ao consultório.
eu gravo um vídeo especialmente para este paciente, explicando o planejamento com detalhes, mostrando vídeos, explicando por que eu estou oferecendo, eu estou propondo o tratamento XYZ. E com esses vídeos eu trago clareza aos meus pacientes. Se você ficou desejosa de conhecer esse trabalho, saiba que há formas de podermos fazer um planejamento antes de você vir a Florianópolis. Se quer conhecer a ilha de Santa Catarina, nem que seja no inverno, existem muitas formas de você aproveitar as belezas naturais da nossa cidade aqui, fazendo um belo tratamento, voltando para sua cidade com um sorriso de cair o queixo. Dr. Douglas coloca à disposição a sua agenda online. Mas antes, para você obter a nossa agenda, eu tenho um pedido a você. Eu preciso conhecer você melhor. Então eu vou disponibilizar na nossa descrição desse vídeo e também nos cards desse vídeo uma forma de você conversar com a nossa assistente virtual aqui do consultório. Você vai colocar o seu nome, os seus dados, vai responder as perguntas e no final ela vai oferecer para você a agenda online do nosso consultório. Você vai ter a liberdade de escolher os seus horários e numa consulta virtual online com o Dr. Douglas, comigo aqui, olhando para você. Faça os pedidos pelo WhatsApp. Você pode providenciar os seus exames na sua cidade, que é a panorâmica e uma tomografia. Estando de posse desses exames, a gente então agenda essa consulta, tem a conversa e aí vai para o nosso cronograma de tratamento. O Dr. Douglas vai informar você quanto tempo vai ser necessário, quantas vezes você vai precisar estar aqui na cidade, se de repente numa vez só, numa semana, 15 dias, 20 dias, a gente resolve tudo, ou vai ser necessário você dividir o seu tratamento em 2 fases. Nós temos pacientes aqui que nos procuram de outros estados e antes que ele venha, a gente faz a montagem desse cronograma e aí a gente estuda a viabilidade de trazer a você a realização desse sonho. Dr. Douglas, quanto vai custar isso tudo, hein? Preço é algo individualizado, não tem uma tabela de valores para tratamentos com implantes, nem qualquer outro tratamento. Para poder lhe dizer preço, eu preciso saber como é que eu vou trazer uma realidade segura para você com seu sorriso. Então, eu vou precisar de uma consulta de avaliação online, pode ser, vou precisar de alguns exames e vou precisar conversar com você e depois eu tenho que planejar isso tudo, discutir com o laboratório, avaliar a possibilidade de qual implante vai ser adequado para você. Você já sabe que existem implantes diferentes para diferentes necessidades. Então, o Dr. Douglas está agora se despedindo de você, mais uma vez falando que o link para acessar nossa agenda vai estar abaixo na descrição desse vídeo. Você clica lá, preenche, conversa com a nossa assistente virtual, você vai ter a nossa agenda para marcar a sua consulta. Aguardo você no próximo vídeo, que vai ser sobre o que, doutor? Posso sair com dentes fixos no mesmo dia? Esse é o conteúdo do próximo vídeo. Quanto tempo demora para ter os meus dentes fixos? Doutor, é 5 dias? É 2 dias? É 15 dias? Posso sair com os dentes definitivos já? Não preciso mais voltar no seu consultório? Tudo isso eu estarei trazendo de maneira bem clara, com vídeos. Você vai entender e eu tenho certeza que vai ser um ponto decisivo entre a sua escolha para fazer agora ou você espera um tempinho mais. Tá certo? Até o próximo vídeo. Grande abraço para você. Fique com Deus.